E minha galera, bem-vindos ao canal Viribicho. Hoje vamos falar de reprodução vegetal, mais em específico, reprodução das angiospermas. Veja só, me segue aqui. Esse é o ciclo reprodutivo para qualquer tipo vegetal. Começa sempre com uma fertilização, você localiza isso em qualquer gráfico, e depois você vê a parte de meiose. Após a fertilização, toda a célula, todas as estruturas serão diploides. E após a meiose, todo mundo é haploide. Então você localizou isso, você separa um lado e outro. O lado depois da fertilização e antes da meiose, conhecido como fase diploide, é conhecida como fase esporofítica. Os grandes vegetais já são assim: Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. A fase duradoura é assim. Mas eles também passam pela fase gametofítica. Assim como na fase gametofítica, que é após a meiose e antes da fertilização, nós temos como fase haploide ou gametofítica, que é a fase duradoura das briófitas. As briófitas vivem muito na fase gametofítica e tem a fase esporofítica de passagem, somente nos momentos reprodutivos, certo? Então você já tem aqui, ó, fase duradoura gametofítica, briófita, esporofítica, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Lembra? Briófita e pteridófita precisam de água para reproduzir porque os seus gametas masculinos, seus anterozoides, são flagelados, precisam nadar até a oosfera. Já gimnosperma e angiosperma não. Gimnosperma tem estróbilo, que libera pólen, e angiosperma tem flores, que liberam pólen também. E esses pólen são levados através do ar ou de alguns animais até atingir a parte feminina da planta. Tá? Então elas já têm uma evolução, já conseguem não depender tanto somente de locais úmidos para que possam proliferar. Então isso foi uma adaptação evolutiva fantástica nesses dois grupos aqui, por não precisarem mais da água. Por quê? Porque os seus gametas masculinos já são em formato de pólen. Vamos ver então a reprodução das angiospermas. Tem a flor, a parte feminina da flor em azul, a parte masculina da flor em preto. Vamos mostrar cada uma delas e depois juntar as duas. A parte masculina, quando eu amplio, eu tenho o quê? O saco polínico ou esporângio, que vai formar o quê? É o chamado microsporângio, que vai formar os micrósporos, que serão quem? Os pólens. Como é que isso ocorre? O esporângio lá dentro sempre acontece o quê? Em qualquer esporângio sempre acontece meiose. Então a meiose vai acontecer, só que em seguida da meiose, que uma célula se transforma em 4, cada uma delas vai virar um grão de pólen. Mas antes de virar um grão de pólen, sofre o quê? Uma mitose. Por isso que o grão de pólen é uma célula dupla, coladinho ali. Então, cada grãozinho de pólen é uma célula dupla, tendo o núcleo polínico, que vai dar origem ao tubo polínico, que eu já mostro para vocês, e o núcleo generativo, que é o que vai fecundar a oosfera para transformar aquilo tudo em embrião e dar prosseguimento no vegetal, ok? Já a parte feminina, eu tenho essa base aqui, que é o quê? Essa base é o ovário. Dentro do ovário eu tenho o óvulo. Só que aqui, antes de formar a estrutura ovular, eu tenho um megásporo. Esse megásporo, que estava no megasporângio, vai sofrer o quê? Meiose. Só que na meiose, um megasporângio, vira apenas um megásporo. As outras 3 células, elas atrofiam. E esse megásporo vai sofrer, no caso no esporângio, esse megásporo vai sofrer o quê? 3 mitoses. Essas 3 mitoses vão se transformar em 8 células. Primeira mitose, 2. Segunda mitose, 4. Terceira mitose, 8. Que uma célula se transforma em 2 em cada mitose. As 8 células vão estar aqui. As que estão na base são conhecidas como as sinérgides, onde a primeira aqui é a oosfera. As duas do meio têm os núcleos polares e as de cima são chamadas as antípodas. O que vai acontecer agora? Como é que eu vou juntar o grão de pólen à oosfera? O grão de pólen vem trazido por animais, seja eles quais forem. Ao chegar e entrar em contato com a parte feminina da planta, ele começa a cavar e formar o tubo polínico. Quem? O núcleo polínico. Para quê? Para que o núcleo generativo desça por esse tubo. Ao descer, no meio do caminho, o núcleo generativo, que é uma célulazinha, vai sofrer uma mitose e se transformar em 2. A primeira que entrar vai no núcleo polar e a segunda vai fecundar a oosfera. Após a fecundação da oosfera, surge o embrião e o endosperma vai estar, vai servir de cama para esse embrião, para ficar ali protegendo ele. O óvulo em si
vai se formar o tegumento maior, formando uma casca nessa semente, e o ovário vira o fruto. O que é um fruto? É o ovário de uma angiosperma desenvolvido, ok? Então, assim, esse processo tem que se ligar somente nessas 3 mitoses para formar essas 8 células e aqui nessa mitose que vai formar uma célula dupla. E lembrar que angiosperma acaba fazendo sempre dupla fecundação. Por quê? Porque o núcleo generativo ele sofre uma mitose aqui no meio do caminho do túbulo polínico. Espero ter ajudado vocês. Corre atrás, dá uma lida, vire bicho na cabeça, boa prova, valeu!